Olá, pessoal que está assistindo o AgriShow com você. No episódio de hoje a gente fala com a Lilian Dias, que é jornalista especializada em agro. Lilian, super obrigado de estar aqui conversando com a gente nesse bate-papo. E eu queria começar te perguntando sobre esse ruído sem fim que a gente está vendo entre o agronegócio, as informações do agro e o público em geral. Como é que a gente resolve isso? Thiago, muito obrigada pelo convite. E esse ruído, ele existe, na verdade, em várias esferas. Vou tentar resumir aqui para você. A gente tem um esforço muito grande por parte das entidades de tentar fazer a comunicação em relação à valorização do agronegócio chegar à população. Nós temos aí alguns exemplos. Em 2011, tivemos uma campanha chamada Movimento Sou Agro, protagonizados pelos atores Lima Duarte e Giovanna Antonelli. Depois, se eu não me engano, no ano seguinte, em 2012, tivemos o Time Agro Brasil, estrelado pelo Pelé. Aí temos o clássico, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, que Sim. tem lá sua contradição, né? Porque a mesma emissora de televisão exibe um programa de comédia que acaba detonando o agro, mas fica então com a parte boa, vamos ficar com a parte boa. A gente teve também recentemente uma parceria entre a CNA e o canal Terra Viva, o Grupo Band, que é o Brasil, ou melhor, Agro Forte, Brasil Forte. Tivemos também campanhas internacionais na Climate Week em Nova York, na COP de Madrid, uma campanha mostrada para a imprensa mundial, olha só que importante, chamada Sim. Seja Legal com a Amazônia, com o objetivo de acabar com a grilagem e também com o roubo de terras públicas na Amazônia. Então, existe um esforço muito grande fora da porteira. Agora, a gente precisa melhorar essa comunicação dentro da porteira em dois níveis. O primeiro nível seria o nível tecnológico de conhecimento e capacitação. Nós precisamos de mais assistência técnica no campo, porque a gente tem muita tecnologia boa. Eu acabei de participar agora de uma coletiva em que fala de fertilizantes especiais, biofertilizantes, e muitos produtores não têm conhecimento dessas tecnologias, não usam. Não é porque eles não querem, porque muitas vezes a informação nem chega lá dentro da porteira. Então, a gente precisa de uma assistência técnica mais firme, mais forte. Algumas autoridades já disseram, mas hoje em dia tem o YouTube. Mas espera lá, a gente tem que pensar, porque no YouTube tem muita gente falando. Será que a pessoa que está lá passando informação é credenciada? Será que tem propriedade para falar? Porque, assim, de gente bem intencionada, o inferno está cheio, né, Thiago? Muito. Lotado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, existe essa lacuna, esse gap da assistência técnica. A questão do YouTube também além da gente verificar se a pessoa tem propriedade ou não para falar, tem a questão do sinal de internet. Eu, por exemplo, trabalho também com comunicação e capacitação na internet. Muitas pessoas falam, Lilian, segura aí teu conteúdo, porque eu deixo um espaço curto de tempo, porque o ser humano procrastina demais. Então, eu deixo espaço curto e falo, ou você vê ou vai perder, meu filho. E aí eles falam, eu estou com um sinal ruim na internet. Então tem essa dificuldade ainda de sinais, embora a gente já esteja aí na agricultura 4.0, partindo para 5.0, boom da era digital, mas tem essa dificuldade. E o segundo nível de comunicação que a gente precisa melhorar dentro da porteira é a comunicação dos próprios profissionais do agronegócio. Aí você inclui aí o produtor rural, o veterinário, o gerente de fazenda, o técnico agrícola, o consultor, o zootecnista, que é a comunicação que eles têm sobre o próprio setor, querendo comunicar o agro para quem está fora, na sociedade. E essa comunicação, geralmente, ela acontece feito rastilho de pólvora, nos grupos de WhatsApp, e é uma comunicação mais enviesada que precisa melhorar, Thiago. Já existe, você percebe ou conhece alguma iniciativa que já está começando a resolver esse tipo de ruído? Sim, a boa notícia é que tem um projeto chamado Conhecendo o Agro, que é promovido pela ABAPA, que é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, que tem por objetivo levar conhecimento sobre o agronegócio para educadores, ou seja, professores da rede pública de ensino do Oeste Baiano. Inclusive, eu fui convidada para participar deste projeto, e um dos pontos que eu abordo é justamente a desmistificação do agro vilão. Eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso falar pela BAPA, então eu, como jornalista, já deixo aí uma indicação, uma sugestão de pauta para você, porque vale muito a pena e, de repente, pode servir de modelo para que outras entidades copiem
e faça com que esse ensino que chegue até os professores possam posteriormente ser replicado para os alunos, né, para as nossas crianças. A gente está falando aí aparentemente de uma iniciativa offline, né? De uma associação indo conversar com professores. Você tem a sensação de que faltam influenciadores do agro para a coisa realmente começar a funcionar? Ou reduzir esse ruído? Sim, Thiago, foi bom você tocar neste ponto, porque nós vemos muitas personalidades, eu não vou citar nomes, porque eu digo que eu só gosto de falar de pessoas que estejam presentes para se defender. Mas a gente sabe que tem aí nas áreas artísticas, principalmente, em vários segmentos dos agentes artísticos, falando muito mal do agro e falando sem o menor conhecimento. Tem uma ala do agronegócio que diz assim, deixa isso para lá, não vamos dar ouvidos. Tem outra ala do agronegócio que o sangue ferve, sobe e acaba, enfim, aquela história, né? Que o ataque é a melhor defesa. Sim. Como é que eu enxergo este cenário? Eu vejo o seguinte, da mesma forma que a gente talvez não deva lá dar muita bola, a gente tem que ponderar que são pessoas que têm milhões de seguidores. A gente tem aí personalidades com quase 48 milhões de seguidores, 5 milhões, 15 milhões. Eu não conheço, se eu estiver errada, você me corrija, porque você também é um profissional de comunicação, ninguém do agronegócio que tenha este volume de seguidores. Então, acho que a gente tem que entrar para esse protagonismo da internet. Eu sempre digo que não pode haver confronto entre o setor produtivo e o setor ambiental. Para com esse Fla-Flu, com esse Inter e Grêmio, com esse Palmeiras e Corinthians. A gente tem que ter paixão pelo agronegócio, mas discernimento, tanto por parte do agro, quanto por parte dos ambientalistas. Porque se houver confronto, se alguém tiver razão nesse embate, o perdedor é a humanidade. Sim. Porque a gente não vive sem os recursos naturais, e a gente precisa dele para poder plantar e criar. E, por outro lado, quem é o ambientalista aqui, não vive sem a comida. Então, a gente precisa, de fato, melhorar esse diálogo, se aproximar e permitir também com que essa comunicação melhore, porque o que tem aí na internet de propagação, falando do agro, é terrível, Thiago. É a questão de que a gente não pode enaltecer o agro desmerecendo quem estudou, porque, afinal de contas, quem vai descobrir a vacina para o vírus é o cara que tem o diploma, é o pesquisador, são as marcas dele que eles dizem. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu vejo muitos artigos feitos por especialistas do agronegócio, especialistas renomados, dizendo que o agronegócio é a melhor profissão que tem e que, vamos supor, o advogado, por exemplo, é o ludibriador, e que isso e aquilo. Só que se ele tiver um problema ambiental, ele tem que recorrer ao advogado. Para poder plantar e criar, ele tem que ter saúde, ele precisa do médico. Então, a gente não pode enaltecer o nosso agronegócio detonando outras profissões e outras pessoas. A gente não pode também querer dar algum tipo de lição de moral para quem está na cidade, apontando o dedo. Porque a Baía de Guanabara. Porque os esgotos na cidade de São Paulo. Essas defesas, elas são legítimas, mas elas não agregam no sentido de que elas não nos aproximam das pessoas. Elas afastam e elas surgem, geralmente, sempre na defesa. Então, a pessoa pega o celular dela, né? Ela nunca pega o celular dela para falar uma coisa boa. Ela pega para falar do endividamento agrícola, ok, é legítimo. Ela pega para falar da falta de seguro rural, é legítimo. Mas que tal pegar essa ferramenta milagrosa e falar sobre o bem-estar animal? Mostrar de fato o que está acontecendo dentro do campo para falar. Porque uma coisa, Thiago, são as versões, né? E outra coisa são os fatos. Então, o povo, principalmente na internet, ela está habituada às versões. Hoje em dia, nas redes sociais, todo mundo é jornalista e ninguém apura fato. Que tem fake news é que tem mato. O que as pessoas vão atrás? De opinião. Sim. A gente vê fotos, na época da crise das queimadas na Amazônia, de coisas... Às vezes pegam animais sendo transportados em estado terrível e atribuem isso ao Brasil e não é. Então, como é que a gente combate isso? Aproveitando o marketing digital que cada um poderia fazer, utilizando o celular. Uma proposta, que tal a gente lançar o desafio? O desafio é você mostrar o que você faz de bom no campo em termos de sustentabilidade. Um vai desafiando o outro
E eu acredito que a gente vai, de uma maneira positiva, contaminando positivamente outras pessoas sobre as coisas boas do agronegócio. O que o produtor rural tem que ter em mente, os profissionais do agro, é que a pessoa que está lá na outra ponta é o cliente dela. Por mais que ela compre os produtos da indústria, o consumidor final é o público. E hoje em dia o consumidor final ele está cada vez mais exigente. Houve aí um aumento do poder aquisitivo, mas até em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas no mundo. E as exigências são cada vez maiores em termos de qualidade do alimento, de valor nutricional. As pessoas também não se alimentam mais só de comida, elas se alimentam de conceitos. Então você tem o consumidor fit, o consumidor vegano, o consumidor que é vegetariano, e cada qual com a sua opinião. A gente não pode ir contra o vegetariano, até porque ele tem um mercado dele lá que é agricultura. Você tem um cara que adora consumir carne, ele ama carne, sempre vai ter lá esse cara. A questão é, ele quer saber se o boi está sendo criado num ambiente ambientalmente legal, num ambiente que não foi desmatado, desmatamento ilegal. Ou seja, ele quer a certificação. Então, vocês têm um público na outra ponta exigente que você tem que respeitar. Não adianta, não tem como negar. Esse é o cliente. E cliente a gente faz o quê? A gente trata bem, a gente ouve, né? Eu fui no Rio Grande do Sul, na Cabanha-Umbu, lá em Uruguaiana, na fronteira com o Uruguai, com a Argentina, e eu perguntei para ele, como é que você lida com puxão de orelha? E eu fiquei surpresa com a resposta, porque eu não esperava por essa resposta. Ele disse assim, eu adoro levar puxão de orelha, porque eu não quero que as pessoas venham na minha fazenda dizer o que eu estou fazendo de bom. Porque isso eu já sei, mas eu quero que elas me mostrem onde é que eu tenho que melhorar para eu avançar. Então, é esse tipo de mentalidade que a gente precisa inserir na comunicação do pessoal do agro, porque só o conhecimento transforma e gentileza gera gentileza. E essa comunicação ela tem que ser dada com amor. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, que é atriz, tem mais de quase 300 mil seguidores, e um dia, pumba, lá no meu WhatsApp, PL do veneno. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu. Você não. Aí eu tinha dois caminhos, ou ir para o embate, ou com muita paciência tentar mostrar, não é bem o que você está pensando. Eu falei assim, olha, essa pele do veneno, da parte da liberação dos defensivos agrícolas, né, que eles chamam de agrotóxicos, a gente fala defensivo agrícola, explicando para ela também, as plantinhas precisam de remédio, assim como o ser humano também precisa, da maneira mais didática possível. Eu falei, é uma liberação que até os especialistas que são a favor de uma produção mais sustentável, de uma produção com menos químico, apoiam essa liberação, porque, na verdade, estão vindo para cá produtos com 10 anos de atraso, produtos que são menos, com ativos, menos agressivos ao meio ambiente. Lilian, você tem certeza que está me falando? Olha, eu confio em você, hein? Aí eu mandei o áudio para ela do especialista. Eu falei, não sou nem eu que estou dizendo, é esse especialista. Inclusive, ele nem apoia os químicos, mas ele entende que, no caso, essa PL vem para ajudar, né? Porque, assim, ninguém vai tirar os químicos da noite para o dia, não existe isso. É aquela velha ilusão. Eu apoio, eu amo os orgânicos, esse nicho de mercado, mas a gente tem que ter em mente o seguinte, não dá para demonizar a agricultura convencional, né? E a gente precisa continuar incentivando também os orgânicos, já caminhar junto. Eu ouvi de um especialista uma coisa fantástica também, Lilian, sustentabilidade é para sempre e para todos. Se não for para sempre e não for para todos, não é sustentável. Faz total sentido. Quando eu falei para ela essa questão, aí ela ficou mais calma, ela entendeu, e aí o que acontece? É com amor. Como também nesse mesmo caso da liberação dos defensivos, eu ouvi um áudio, não sei se era produtor rural, ou se ele era agrônomo, enfim, ele explicando para uma menininha, de uma forma muito didática, a questão da liberação desses defensivos agrícolas e da questão burocrática. Então, a gente tem que fazer o seguinte, parar de tratar quem está na outra ponta com uma certa raiva. A gente tem que tirar de letra, ou seja, levar na esportiva, rir. Sim. De repente, às vezes com aquelas pessoas que não são muito a favor do diálogo, ou que são muito irônicas,
Quem sabe a gente também não criar, dentro daquilo que você falou, Thiago, de criar um protagonismo, de canais, de pessoas que tenham seguidores, um canal cômico, né? Mais leve, com Talvez. sketches, talvez até ridicularizando essa desinformação, né? Que nem, por exemplo, que falam da flatulência, né? do pum do boi, que nem, na verdade, nem é o pum dele. Eu vou falar vulgarmente mesmo, não vou usar o termo, né, eructação, é o arroto do boi. Então, quer dizer, é uma desinformação tão grande e que dos gases de efeito estufa, o metano, no ranking, corresponde a 15%, CO2 a 60%. Desses 15% em nível mundial, o que diz respeito só aos bovinos do Brasil é 0,37%. Quer dizer, é muito pouco e fazem essa tempestade em copo d'água. Então, o que a gente tem que fazer é informar, mais do que só se defender quando é atacado, é fazer uma coisa assídua, né? Porque o que conta é a consistência. Você só consegue seguidores sendo assíduo. Não adianta você publicar um vídeo ou outro, hoje, daqui 15 dias, daqui 3 meses. Não. É com assiduidade que a gente lança esse desafio e começa a mostrar os fatos e não mais as versões. Lilian, falta um pouco também do nosso lado agro fazer esse agrupamento da população geral, né, em geral entre aspas, entender que eles são pontos do ecossistema do agro, a camisa que a gente veste que tem algodão, o combustível do carro, a carne que a gente está comendo, as hortaliças, a fruta, né, a lista vai. Falta esse agrupamento para o nosso ecossistema? Sim, isso é importantíssimo, porque inclusive nessa palestra para os professores, tem uma parte lá que eu falo sobre a utilidade da soja e do algodão. E a soja está na maquiagem. A soja está no colchão de espuma, através de um polímero, uma macromolécula, aí eu não sei entrar nesses detalhes. Mas olha o quão curioso é. Por exemplo, você frita um ovo, até coloquei, né, um ovo e batata frita. O que tem a ver com soja? O óleo de soja. O óleo de soja. Né? O diesel também tem uma porcentagem ali. Então, é tudo. Para onde você olhar, a gente olha para o agronegócio. Que nem você falou do algodão, né? Para o curativo, para maquiar, para também tirar o resquício da maquiagem. Sim. Está no nosso dia a dia. Então, acho que seria uma comunicação bastante efetiva de mostrar na linguagem de quem está em casa também, no caso da população urbana, essa proximidade e essa necessidade. E o mais importante também que nem eu peço, digamos, eu trabalho muito nessa parte de comunicação do agro, porque eu tenho uma audiência que é por e-mail também, dessa parte de capacitação. E eu sempre falo para essa audiência também que a gente tem que ter um pouco de humildade, mas não é essa humildade no jeito de ser. Porque acho que não tem povo mais humilde do que do agronegócio. Eu já tive em pequena propriedade, na média, na grande, e a hospitalidade, a simplicidade, a humildade é sempre a mesma, independentemente do tamanho, do volume do bolso desse produtor rural. Mas a humildade que eu digo é da compreensão da falta de entendimento e da ignorância de quem está lá na cidade. Então, por exemplo, muitas vezes é um linguajar técnico que eles não conhecem. Sim. E às vezes, que nem eu falei daquela lacuna que tem, que é da linguagem técnica para o pequeno produtor, que as tecnologias da informação não chegam. Imagine para quem está na cidade. Exato. Então, por exemplo, de repente, para aproximar, não é ridicularizar quem fala a vaca está grávida em vez de prenhe. Talvez aceitar essa linguagem, esse linguajar urbana, né? Porque eu falo que eu sou urbanoide e eu falo que essa minha paixão pelo agro, na verdade, vem porque eu falo que eu fui uma criança criada às avessas na grande cidade. Minha tia tinha um pé de jabuticaba no quintal de casa, que a gente subia, transpassava a laje, a gente subia e comia jabuticaba direto do pé, vem daquela cidade de concreto armado. Olha a contradição. Então, aí eu tive a felicidade de vir a trabalhar com agronegócio e não quis mais sair desse setor, porque o que a gente vê, isso que a gente tem que passar para a população, como você disse, do fator econômico, é da prosperidade, é da grandeza. Quando eu me vi no mundo do agronegócio, falando de produção, falando de tecnologia, falando de bem-estar animal, falando de projetos, de grandeza, de exportação, importação, de economia,
você vê que é um universo que ele só contribui para o crescimento individual Sim. e pessoal das pessoas, né? A gente tem que tomar um certo cuidado também, porque muitas pessoas que são muito radicais no meio ambiente falam do capitalismo e que o agro mata em detrimento, em prol da grande economia, da commodity. Então, a gente tem que trazer isso para uma linguagem mais simples e Uhum. mostrar os benefícios, inclusive da geração de empregos, no sentido de capacitação, não só na área do agronegócio. Você, para trabalhar no agro, você não precisa ser necessariamente engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola. Qualquer profissão. Você tem um fotógrafo especializado em agronegócio hoje em dia, você Sim. tem a biotecnologia, você precisa de pesquisadores, você tem toda uma cadeia, uma rede envolvida, que é, na fazenda você precisa do faxineiro, você precisa do médico, você tem professores dentro da fazenda, e é isso justamente que você disse, dessa rede que a gente precisa fazer chegar até a população. Lilian, eu queria te agradecer por essa aula de como eliminar o ruído do agronegócio com a população em geral. Super obrigado pelo seu tempo, pela palestra aqui com a gente. Imagina, Thiago. Para mim, eu falo isso, é um prazer, é uma paixão muito grande. E é o que eu sempre digo, tem que ser feito com amor, porque só o conhecimento de fato transforma a vida e transforma pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.